que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. Bom, o capítulo 1, mas o professor que aparece, ele vai explicando para uma série de estudantes o modo como eles produzem seres humanos em massa. Eles fazem proveta e eles usam um método chamado processo Bukhanovsky, onde eles conseguem fazer até 96 humanos em um lugar só. O diretor de incubação e condicionamento, na tour que ele tá fazendo com aquela turma de estudantes lá, ele vai para uma sala onde ele mostra um procedimento que ele faz com bebês ainda, né? Se eu não me engano, os bebês têm só 8 meses, ele faz esse tipo de procedimento, que eles colocam o bebê na frente de um livro com vários animais, né? E flores, e faz eles ver, né, interagir com essas duas coisas, e eles soltam, tipo, um som absurdamente alto para incomodar eles, para isso se tornar uma experiência traumática, e eles pegarem aversão às flores e aos animais do livro, né, e aos próprios livros também. Correm através da madrugada. Aí, os pontos que se destacam no capítulo 8 é a cultura dos índios, que é retratado por John, e a semelhança da solidão que o Bernard encontra no John, porque o John, ele é afastado do grupo, por ele ser diferente. Tem até uma frase que o John fala que, por ser diferente, ele é afastado, ele fica na solidão. Então, o grupo não aceita, né? O grupo dos índios não aceita o John. Que ele voltou para a realidade exterior, né, a realidade atual. Ele olhou ao redor e já se tocou de vez o que estava acontecendo ali naquele espaço. Aí, no exato momento, ele já começou a se recordar de umas frases que sempre diziam para ele, que era o admirável mundo novo, que bela era a humanidade e etc. Aí, já de saco cheio, ele já gritou para os gêmeos, né, para que eles parassem de tomar as ações de soma. Gritou várias vezes que aquilo era veneno, e explicou que aquilo iria escravizá-los. E esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A Arca de Noé. Gente, bom, eu tô aqui pra falar sobre a minha experiência como leitora do livro Admirável Mundo Novo. E já digo de antemão que foi incrível. Eu nunca tinha lido um livro com um tema tão distópico como este e que me proporcionou grandes momentos de reflexão. E apesar de não ser uma história real, ainda assim pode ser comparada com a nossa sociedade atual, como, por exemplo, a fertilização artificial, o uso de drogas, temas sociais como religião, a falta do livre-arbítrio, o trabalho, dentre tantas outras questões que o livro também trata. Para mim, um momento e um exemplo que ficou marcado do livro é a interação de um indivíduo com um grupo e ele ser rejeitado pelo que ele é. E nisso, no livro, a gente tem um personagem, John, que mostra exatamente isso que aconteceu com ele. E hoje em dia a gente pode comparar com os adolescentes, né? Um dos maiores exemplos, quando a gente se vai para uma nova escola e a gente tem que interagir com um grupo novo e acaba acontecendo de sermos rejeitados ou aceitos de qualquer forma. É um grande exemplo que o livro nos proporciona e que pode ser comparado com a nossa sociedade atual. Enfim, o livro é incrível, é maravilhoso, recomendo todos a lerem, porque vai proporcionar, assim como eu imagino, uma grande reflexão. E é isso.
Admirável Mundo Novo nos apresenta um mundo totalmente distópico, onde as pessoas são produzidas em massa e não da maneira normal, biológica. Elas são produzidas em provetas e o que elas vão fazer para a vida delas, para o resto da vida delas, já são determinadas na sua criação ali na proveta. E a trama de Admirável Mundo Novo deslancha quando esse mundo distópico é apresentado a John e a mãe dele, Linda. Eles viviam numa ilha com os rebeldes. Os rebeldes eram pessoas que se recusavam a viver nesse mundo novo, então eles se afastavam desse mundo e viviam como rebeldes. E o John e a Linda viviam com eles, mas mesmo no meio dos rebeldes, eles eram muito excluídos por conta de alguns atos da mãe de John. Quando eles vão para esse mundo novo, as pessoas de lá ficam impressionadas e um pouquinho horrorizadas com o estado da Linda, pois ela já tinha envelhecido, ela era velha, já estava gorda. E no mundo novo isso não era normal. As pessoas morriam aos 60 anos, porém com aparência e corpo jovens. Não era normal envelhecerem. Depois de um tempo, Linda, a mãe de John, acaba morrendo no hospital e o John tá chorando em cima dela, sabe, expressando sua tristeza, até que aparece uma enfermeira com 2 crianças e ela diz pro John parar de chorar, porque aquelas crianças que estavam com ela precisavam se familiarizar à morte, levar a morte como uma coisa comum, e o John estaria estragando o condicionamento daquelas crianças. Com isso, o John ficava com muita raiva, ele arranja uma confusão e depois disso ele é obrigado a conversar com os líderes da sociedade, que dão a ele 2 opções. Se tornar um líder daquela sociedade ou de volta a viver com os rebeldes. Nisso, o John acaba fugindo e ele se torna um rebelde por conta própria. Ele fica ali naquele mundo novo, vivendo como um rebelde, e as pessoas ficam impressionadas, algumas horrorizadas. E era tanta a curiosidade que as pessoas tinham no John que iam jornalistas gravar e tirar foto dele, as pessoas iam lá pra olhar ele. E com tudo isso que estava acontecendo, John acaba se suicidando e é assim que termina o livro de Admirável Mundo Novo. Um detalhe sobre o mundo novo que eu acho bom a gente falar é que as pessoas eram divididas em castas: alfas, betas, gamas, deltas e ys, sendo os alfas os que tinham as melhores condições de vida e os ys que tinham uma condição de vida mais baixa. A qual casta o indivíduo ia pertencer era determinado desde a sua fabricação na proveta. E essa casca também determinaria o que ela vai fazer quando ela crescer de profissão, por exemplo. Ela vai ser um chefe empresarial ou ela vai ser um trabalhador rural. E para que essas pessoas pudessem aceitar seus lugares na sociedade, eram feitos condicionamentos desde criança, desde da fabricação do indivíduo, para que ele, quando crescesse, se sentisse confortável com o que ele estava determinado a fazer. Por exemplo, se o indivíduo pertencia a uma classe que tinha que ter pouco conhecimento, eles realizavam experimentos quando o indivíduo ainda era bebê, onde eles induziam a um trauma sobre livros para que aqueles bebês, quando crescessem, não gostassem de livro. E além disso, para quando os indivíduos crescessem, para que eles se sentissem felizes, eles tinham a soma, que era uma espécie de droga que não tinha nenhum efeito colateral, nem nada do tipo, mas que deixavam as pessoas muito felizes, uma felicidade comprada, uma felicidade falsa. E com todo esse condicionamento de como as pessoas deveriam pensar, como elas deveriam se sentir, a gente pode relacionar com o mundo de hoje, né? Porque estamos na era digital e a internet é um dos maiores meios de influência que a gente tem hoje. E eles sabem como fazer as pessoas pensarem como eles querem que pense, agir como eles querem que as pessoas ajam. Então, essa parte de manipulamento de pensamento, de emoções, sentimento, acontece nos dias de hoje com a internet, com muitas pessoas. E falando da experiência da eletiva, em geral agora, das apresentações dos alunos, eu acho que isso contribuiu de várias formas. A primeira é porque instigou muita gente que não lia a ler e nos fez ter uma reflexão sobre esse livro, que tem bastante coisa que já está acontecendo no nosso mundo. Então, em geral, eu gostei muito de ter tido essa eletiva, eu gostei muito do livro, da experiência de ler, da experiência de apresentar, e eu acho que foi uma boa
para incentivar os alunos a lerem. Me chamo Letícia, sou aluna do terceiro ano A, e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha leitura de Admirável Mundo Novo, que foi o livro que a gente leu para a eletiva no último semestre de 2020. Bom, a leitura do livro, ela é até um pouco divertida por questão de ser um livro de ficção. Porém, se você for ler o livro para fazer uma análise crítica, com certeza vai ser um pouco mais demorado e mais abrangente, porque a cada parágrafo tem pelo menos um exemplo que você pode aplicar na nossa sociedade atual, no nosso cotidiano. Inclusive, foi por meio dessa análise que uma coisa no livro me chamou muita atenção, que foi a questão do condicionamento dos personagens. Todo capítulo tem pelo menos uma citação dessa parte da história, que é o condicionamento. Eram, por exemplo, frases que eles eram obrigados a repetir milhares de vezes, que mais na frente servia para manipular cada escolha deles. Isso me chamou a atenção porque, hoje em dia, tudo que tem à nossa volta é um monte de informação que é jogada na nossa mente, serve para manipular a gente. Às vezes isso não é intencional, às vezes é intencional, mas tudo na nossa sociedade hoje tem o objetivo de fazer as pessoas decidirem alguma coisa. Por exemplo, uma propaganda, o objetivo de você escolher comprar um produto. Às vezes alguma coisa que aparece numa novela, por exemplo, que muitas pessoas assistem em casa, pode manipular a nossa opinião sobre algum termo, sobre algum assunto, ou algum tema. Então, isso me chamou a atenção pelo fato de poder ser ligado muito ao nosso cotidiano. Mas, com certeza, o ponto mais relevante do livro, que dá para ser ligado à nossa sociedade atual, é o sistema de castas, onde eles dividem os personagens por classes, e uma classe é superior à outra. Isso, com certeza, está na nossa realidade, nem preciso explicar muito, mas a nossa divisão de classes é cada vez mais demarcada. Seja isso por etnia, por capital financeiro, por capital cultural, tudo é usado para separar, segregar as pessoas. Mas, com certeza, a leitura de Admirável Mundo Novo é super válida, super importante e nos ajuda a criar uma imagem mais crítica do mundo. Com certeza, me ajuda hoje, no cotidiano, a ver as situações que antigamente eu nem questionava com alguma visão mais crítica que eu possa aproveitar para me tornar uma pessoa melhor. Então, com certeza, eu recomendo muito a leitura do livro. E é isso, muito obrigada.